Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, né? Testando aí a nova webcam, né? Divulguei lá no meu LinkedIn que eu adquiri uma Logitech 4K, muito boa, eu pelo menos estou gostando bastante da qualidade da imagem. E já precisava, né? Independente de qualquer coisa, independente de estar produzindo os vídeos aqui ou não, é um equipamento que faz falta. E agora eu tenho um equipamento aí de qualidade para poder estar ajudando numa maior interação aí nos vídeos, né? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho do Qualifier, que é uma anotação do Spring. Automaticamente eu vou falar um pouco do Primary também. E eu espero que esse vídeo ele seja útil aí para vocês, beleza? Bom, vamos considerar o seguinte contexto. Vocês sabem, né, que o Spring ele utiliza o Object Mapper, que é uma classe do pacote Jackson, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Isso mesmo, olha lá. FastXML, Jackson, DataBind. Essa classe, né, ela serve para poder estar serializando e deserializando JSON, né, transformando ali um JSON num objeto ou vice-versa, enfim. É uma classe muito boa quando você vai estar trabalhando com esse tipo de arquivo, entre outras coisas. E vamos considerar o seguinte contexto. Você precisa de duas instâncias, por exemplo, do Object Mapper gerenciadas pelo Spring. Você precisa de dois bins do Object Mapper. E como você pode fazer para poder ora usar um, ora usar outro? Bom, esse é o objetivo desse vídeo, beleza? Então vamos considerar o seguinte contexto. Eu tenho aqui uma classe de configuração, própria aqui para o Object Mapper. Eu criei ela e você pode criar com o nome que você quiser, enfim. Eu vou, né, declarar que que esse método aqui ele vai ser público, né? Como ele é um bin, então não precisa ser público. Eu vou chamar ele de Object Mapper mesmo. E com isso vou fazer aqui a seguinte configuração. Vamos considerar que esse primeiro Object Mapper, a localização dele vai ser no Canadá, por exemplo. Ou seja, você quer configurar uma instância do Object Mapper com esta configuração de localização aqui. Então, né, na hora de serializar e deserializar, ele vai usar as convenções baseadas na localização do Canadá, beleza? E você vai retornar, né, esse Object Mapper, beleza? Eu vou até colocar Object Mapper Canadá, beleza? Você tem essa configuração e você anota ela com o @bin, beleza? Aqui na própria classe main aqui, né, na classe principal que starta a aplicação, eu vou até, né, colocar a implementação aqui dessa classe, porque eu quero que esse método ele também seja invocado quando o projeto ele subir. Então ele vai dar start na aplicação e vai invocar esse método run também. Aí o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou pegar o Object Mapper, beleza, e eu vou injetar ele com a anotação autoride. E com isso vamos exibir aqui nesse run a localização dele, ou seja, eu tenho aqui esse método de configuração, né, de deserialização, e eu vou pegar a localidade dele. Se eu fizer isso daqui e executar, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Olha aqui a localização dele. Funcionou, né? Coloquei aqui o get country. Ele pegou aqui o Canadá. Perfeito. Ele pegou aqui o Canadá. Aí vamos considerar que eu também preciso ter na minha aplicação um outro Object Mapper, mas para um novo país, por exemplo. Eu quero a França, por exemplo. Quero a França. Então, você tem um outro bin que vai retornar também um Object Mapper, perfeito. Porém, você já está setando a localização da França, por exemplo.
Se eu subir agora esse projeto, se não me engano, eu acho que ele vai dar até erro falando que você tem que selecionar qual que é o principal. Perfeito. Deu erro. E aqui já começa a primeira explicação. Tá vendo que ele está falando aqui de uma anotação primary? Eu tenho que especificar qual que eu vou utilizar. Porque como eu não estou utilizando a anotação qualifier, que é a qual que eu vou falar em seguida, eu vou ter que especificar qual que vai receber o comportamento, a instância por padrão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui essa da França, vai ser a minha primary. Então, na hora que eu for executar aqui o projeto, e eu der um country, olha lá, ele pegou aqui a sigla da França. Por quê? Porque eu tenho duas instâncias iguais, ambos retornam um object mapper, porém, né, a principal, ela está assumindo aqui nesse bin, que carrega essa configuração aqui da localização da França. E foi exatamente isso que aconteceu, tá vendo? Quando eu coloquei para poder exibir a localização, ele me deu a França. Perfeito. Poxa, Matheus, mas e se eu quiser o do Canadá, por exemplo? O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo o seguinte, ó. A gente vai renomear esse bin como eu vou colocar até o nome do bin como o próprio nome do método, Object Mapper Canadá. E aqui a gente chama o qualifier. Aí no qualifier, a gente justamente referencia esta instância, que já vai estar retornando essa localização aqui no Canadá. Então agora, se eu executo, ele já apontou para o Canadá. Perfeitamente. E se eu não passo nada, ele vai assumir esse comportamento, porque é esse método da França que está como anotação primary. Então toda vez que eu não passo um qualifier, ele vai utilizar a instância, o bin, com essa anotação. Ela pegou a França, porque é esse que está com essa anotação de primary. Beleza? Lembrando que a gente está falando de quando nós temos bins que retornam o mesmo objeto, que é o nosso caso aqui do exemplo, beleza? Então, automaticamente, quando eu quiser pegar a França, eu nem preciso colocar um nome para esse bin, eu simplesmente não preciso passar nada, que ele já assume que a França é a instância padrão do Object Mapper. E se eu quiser algo personalizado, por exemplo, esse daqui é meu padrão, mas em dado momento eu quero pegar essa configuração aqui do Object Mapper do Canadá. Então eu coloco o bin como Canadá e com isso eu defino qual que é o nome da instância. Esse qualifier aqui, ele serve para isso. Você vai estar apontando nessa anotação o nome, como está o nome do seu bin. No caso, tá como Object Mapper Canadá. Tanto que quando eu dou um Ctrl clique aqui, ó, ele até já me redireciona aqui para esse método, entendeu? Aí, para teste, eu vou até fazer duas instâncias. Eu vou até colocar assim, ó, vou fazer o Object Mapper Canadá. Beleza. E também vou fazer um Object Mapper França, por exemplo. Object Mapper França. Aí, como a França já é o default, né, ele assume a instância default primary, né, principal, nesse caso eu não preciso simplesmente passar nada. E do mesmo jeito, mesmo comando que tem aqui, eu venho executar, porém apontando para essa instância, entenderam? Essa daqui eu tenho que especificar e essa daqui eu não preciso porque ela já assumiu o comportamento do primary. Então no que eu der um run aqui, agora tem que estar exibindo Canadá e França. Perfeito. Então nesse vídeo aula eu expliquei um pouquinho de forma bem simples e resumida como utilizar tanto a anotação qualifier quanto a anotação primary. Lembrando que para um bin funcionar, não se esqueça de forma alguma de colocar a anotação configuration, ou até mesmo component, ou anotação service, que são anotações que faz com que o Spring entenda que ele precise, que ele vai gerenciar, né? Dar autonomia para o Spring gerenciar essas classes, beleza? Então essa anotação é importante. O service funciona, component ele também tem que funcionar. Perfeito. Mas como é uma classe de configuração, né, nada melhor do que colocar a anotação de configuration mesmo. Né? Olha lá, funcionando perfeitamente. Bom, galera, basicamente é isso. Vídeo bem simples, bem objetivo. Tamo junto, valeu, abraço. É nóis.